Putz, Dev, estudando banco de dados, seus projetinhos Rails, e aí tem algum lugar que talvez suas queries estejam saindo do controle, se misturando com as regras de negócio, as models, ou seja lá o que for. Vamos tentar dar um jeitinho nisso. Aqui é o Chita. Se você gosta do conteúdo do canal, curta, compartilhe, comente, se inscreva. Dito isso, bora bater um papinho. Às vezes você pode estar mexendo com um projeto que a parte mais pesada, vamos chamar assim, dele seja a parte de queries, SQL, etc e tal, e por algum motivo a natureza daquele projeto demanda demais de queries. E você começa a notar que, sei lá, talvez você usou services e mesmo dentro dos services tem muita regra de negócio, mas tem vários blocões gigantes de queries ali no meio que não sei se fazem sentido. Ou você tentou jogar para model e ficou também gigantesco ali os scopes, ou seja lá o que for. E tá começando a ter uma cara de que tá poluindo, misturando coisa que não deveria. E a gente poderia separar isso em algum lugar, talvez adicionar uma nova camada. E existem várias formas de lidar com isso. E eu decidi trazer uma aqui hoje no vídeo. A gente vai falar um pouquinho sobre Query Objects. Como eu já citei ali os Service Objects, caso vocês queiram dar uma olhada aí, né? No canal tem um vídeo aqui um pouquinho mais antigo sobre Service Objects, porque eu gosto daquela estrutura lá de puro, etc e tal. Então é interessante dar uma olhada antes de vir para esse vídeo. O que a gente vai estar aqui colocando, então, como eu disse, são os Query Objects, mas eu pretendo trazer mais uma coisinha interessante aqui ou ali. Então, quem quiser me acompanhar vai ser bem divertido. Eu trouxe aqui alguns artigos sobre e vou deixar aqui na descrição. Eu convido muito a dar uma lida porque tem muita coisa interessante aqui que pode dar uma luz. E vamos falar um pouquinho sobre os Query Objects, né? Tem várias, vamos dizer assim, filosofias por trás disso, mas a ideia principal é isso aqui, ó. O principal propósito desse tipo de objeto é encapsular uma consulta de banco de dados. De forma reutilizável, potencialmente combinável, etc. Mas é isso aqui, ó. Encapsular uma consulta de banco de dados. Como eu disse, você tem que começar a ver se está ficando complexo, se está ficando pesado para o lado das queries, e aí talvez valha a pena separar mais uma camada ali, só para a parte de queries. E é isso que eu quero fazer explorando esse vídeo. Existem várias formas de construir, como eu disse. Eu gosto muito da sintaxe ali dos services, então eu vou mais ou menos por esse caminho. Existem várias formas. A gente pode ou não aqui utilizar o ORM. Na maioria dos exemplos aqui estão usando o ORM, mas se a gente for ver também, cadê? A gente pode construir a query com uma string SQL, ao invés do construtor de queries do Active Record. Tem várias opções. Eu vou trazer aqui uma das formas, mas como eu disse, não é a única, nem o único jeito de fazer isso aqui não. Dito tudo isso, vamos lá. Vamos pegar aquele projetinho lá de Hospitals com Seeds que a gente tinha, nosso laboratório de teste, tá num vídeo do canal também, alguns vídeos para trás. Beleza, vamos abrir o Visual Studio Code. Beleza, vamos abrir um terminal. Vou abrir 2 terminais. Pronto. Vamos dar um Rails S para ver se tá de pé. Beleza, vamos pegar o puro hospital. Tá bom, perfeito, funciona. F12 só por desencargo de consciência. Tá lá, tá bom. Funciona. Beleza. De tudo isso, vamos falar aqui também um pouquinho sobre nomenclatura. Como eu disse, tem várias formas de fazer. E a gente pode seguir algumas convenções de nomes ou não, mas a ideia é trazer sempre, tentar trazer ela para o escopo do que ela vai atingir. Então, a gente geralmente vai criar essa pastinha aqui de queries. Vamos lá, app, new folder, queries. O que a gente tinha aqui? Reports. Vamos dar uma olhadinha. Controller Reports. Isso aí. By Hospitals. Vocês podem ver que isso aqui já começa a ficar um pouquinho desagradável. Mas tá bom. Então, vamos colocar um Reports. E dentro delas vamos
por enquanto seguir a mesma nomenclatura, não acho que é um bom nome, mas vai servir pra gente aqui. By hosp underscore query.rb. Beleza. Fez? Né. Eu criei uma nova pastinha dentro. Não exatamente o que eu queria. Query.rb. Beleza. Rename. Ctrl A. Ctrl C. Apaga esse cara aqui. Renomeia esse cara aqui. E joga ele para a pasta correta. Queries, reports by hosp query. Beleza, então vamos definir ele com o namespace correto dele e testar para ver se está carregando primeiro, né? Já tem a queries, hoje em dia eu não preciso mais especificar queries, mas tem que especificar as internas. Então tá bom. Reports, dois pontos, by hosp query. Beleza. def self.test, só para saber se está carregando certinho. Putz, carregado com sucesso. Rails console. Então a gente tem que ter o nosso reports, beleza, e dentro tem que ter o nosso BIOS query e ele tem que ter o teste carregado com sucesso. Beleza, então a gente conseguiu carregar o nosso arquivo no meio do nosso Rails, tá bom? Não vai ter essa função e tá tudo certo. A minha ideia aqui é trazer todo esse cara daqui e a gente vai ver algumas coisas interessantes sobre para cá. Então, como eu disse, eu vou aqui seguir uma estruturazinha, não tem que ser exatamente essa, mas eu gosto. Então vamos ter o initialize, vamos ter um call, call, def private, tô ficando lá já maluco. Def run. Beleza. Por enquanto isso aqui vai servir pra gente. Initialize aqui não tem por que tá assim, nem esse, nem esse, nem esse. Tá bom, uma estrutura básica. Então, primeira coisa que eu vou querer é self-call. O que eu quero fazer? Vamos com calma, tá? A gente vai voltar aqui, eu quero tirar tudo isso daqui. Daqui. Onde vai ter arroba seeds vai ser igual o nosso ponto call. Eu preciso passar algum parâmetro para ele? Não. Às vezes eu preciso passar, porque pode ser uma busca, ou seja lá o que for que possa interagir. Mas nesse caso eu poderia passar. Mas não vou passar porque não tem nenhum. Tá bom. Esse call aqui, método de classe, que é esse cara aqui. Então esse cara aqui vai ser. Então vamos dar um new.call. Poderia ter passado aqui, que eu disse, um argumento que teria que passar para um argumento, e daí eu poderia pegar o argumento e ter ele salvo. Então, isso aqui só para a gente entender que eu poderia ter feito isso. Mas como eu não passei no argumento, não precisa disso aqui, não precisa disso aqui, não precisa disso aqui, e esse cara aqui dá o run. A ordem mais bonitinha dele passar provavelmente vai ser essa. E tá certo. Precisava do initialize, talvez não nesse caso. Acho que eu vou poder omitir porque eu não tô passando nada aqui que eu pudesse guardar. Digamos que eu tivesse passado, sei lá, um search term, um termo de busca. Eu poderia ter colocado ele aqui no initialize. Se eu tivesse passado o argumento search term. Mas não, como não passei, eu vou ignorar. Omitir, porque considerando que o new do Ruby já vai estar lá o initialize, não preciso me preocupar. Tá bom. Vou precisar desse cara aqui. Eu poderia passar para ele, mas como eu já amarrei ele pelo namespace, eu não vou passar. Seria legal passar de repente do report,
fazer um report genérico, recebe, faz a query genérica dele, mas não quero me atentar a esse ponto. Quero me atentar bem fortemente só ao query object. Talvez tivesse que fazer uma refatoração depois, mas vamos focar no query object. Beleza, beleza. Então, todo esse cara aqui, basicamente, é o que eu criei aqui no run. Beleza, esse cara aqui com... Tem algo na frente? Não. Mas acho que ele é aqui. Isso, beleza, beleza. Esse aqui tá agrupado, deveria estar aqui. Esse aqui deveria estar aqui. Tá certo, tá certo, tá certo. Acho que tá certo. Tá bom. Ele vai pegar todos os caras aqui, voltar no run, que volta no run, que volta no call, que tá aqui, que tá no new. Perfeito. Bem, vamos retirar todos os caras daqui. Salvar. Então, descer, subir. Vamos ver se eu não errei nada. Vamos ver. Volta aqui. F5. Beleza. Parans não existe. Perfeito. Provavelmente estou usando um parans ali no meio que não tem. Que eu poderia ter limpado ele por causa disso aqui. Bem interessante. Mas tá bom. Então tá bom. Qual o parâmetro que eu estou passando? Hospital ID. Então, Hospital ID vai ser... Poderia só deixar ele passado, mas eu vou deixar assim. Eu deveria ter um params, require, etc e tal. Private. Report. Não, que senão aí eu vou ser obrigado a passar. Eu vou deixar assim por enquanto. O ideal seria que eu tivesse aqui os strong parameters tratando para eu poder passar aqui limpo, etc. Mas como eu disse, quero focar só no query object. Então a gente vai passar esse cara aqui para ele, se eu não me engano, que ele recebe isso mesmo. Tá bom? Esse cara aqui eu vou poder tirar daqui. Então quando eu chamo meu call, vou precisar voltar ao initialize. Initialize. Beleza. Vamos lá. Primeiro vai ser esse call, que vai receber argumentos do tipo chave valor. Por isso que eu estou colocando aqui o double splat. Beleza. No new, eu vou repassar ele. A gente pode até refatorar assim que funcionar. Isso aqui tem outras formas legaisinhas de fazer hoje em dia. Beleza. Então no initialize, vou colocar asterisk args. Beleza. E agora eu posso falar aqui o hospital ID vai ser do meu args. O que tiver na chave hospital ID, que foi que eu coloquei aqui, aliás. Args, hospital ID 2i e esse cara aqui, para eu poder utilizar ele amplamente, tá bom. Agora que eu tenho ele que foi passado, teoricamente eu posso vir aqui e fazer isso daqui. Vamos ver o que acontece. Beleza, ainda tem algo errado. Call. Eu não salvei? Não salvei. 5. Beleza. Beleza. Pelo menos parou de crashar, mas não funcionou. Vamos ver o que eu tô errando aqui. Então, vou dar um self call, new call run. Esse cara aqui. Select description, então ele até rodou. Mas não devolveu o que eu queria. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Binding.irb. RB. Volta aqui. F5. Parou. Run. Ele até fez, mas voltou vazio. Porque alguma coisa aqui deve estar ruim. Vamos ver esse cara aqui. 8. Tá certo. Deixa eu tirar esse where, só verificar uma coisa. Se é isso aqui. Provavelmente tá com cara de que é isso aqui pra mim.
5, run. Agora voltou. Então tá bom. Por que que ele não funcionou? O que que eu tinha aqui antes? Opa. Apesar de estar passando. Ctrl C para a gente não perder. Vamos ver o que que eu tinha antes. Comenta. Eu passo para OSP ID. E aqui em cima ficou. Tô passando o parâmetro errado. Param OSP ID, agora tá certo. Então se eu voltar para cá, eu posso tirar o binding. Tá certo, tá certo, tá certo. Aqui tá certo. Tá tudo certo. OSP ID. Só para manter todos os lados com o mesmo jeito, para ficar fácil de achar, eu vou colocar aqui, vou colocar aqui. A gente já recapitula para ver se funciona. Dá um Ctrl D. Carrega de novo. Tá com cara de que fiz alguma besteirinha com ele. Vamos matar ele. 4. Uma. Será que ele parou e eu não tô vendo? Ih, parou já, não preciso não. Então sobe. Subiu. F5. Beleza, tudo continua funcionando. E a gente pode agora jogar todo esse cara fora. Vamos dar outra F5. Perfeito, continua lá bonitinho. E agora começa a ficar bem mais limpo. Então, meu controle precisa disso. Vamos pegar os meus reports, o BioHospital Query, e manda ele rodar com o parâmetro hospital, esse hospital ID. Que beleza, hein? Então tá aqui, initialize, args, hospital. O que está acontecendo ali? A gente está chamando call. Esse call é de classe. Ou seja, esse call aqui que está sendo rodado. Aí ele está passando com qualquer argumento, vários argumentos, contanto que sejam chave e valor. Que é o que eu estou passando aqui, chave e valor. Então ele está entendendo que isso aqui são os args. Eu estou passando esse args para frente para o meu initialize. Por quê? O meu initialize vai receber eles. E aí ele vai poder pegar esses argumentos são chave e valor na chave OSP-ID, ou seja, na chave OSP-ID, esse valor aqui. Esse valor aqui a gente converte para inteiro, ou pelo menos garante que seja inteiro, e joga na variável de instância para a gente poder utilizar no nosso filtro da busca. Beleza. Mas depois que ele fez isso, aí sim ele dá o call. Aqui ele fez só a variável, ó. É a variável. Aí ele dá o call, que agora é um método de instância, como a gente instanciou aqui. Seria o mesmo que eu chegar aqui e colocasse alguma coisa do tipo self.new, mas eu estou omitindo o self. Beleza, então um novo objeto de reports, esse cara aqui vai ter o call. Call vai chamar o run. Run é método privado faz a consulta. Fez toda a consulta, devolve nosso call que devolve para esse call que devolve para esse call que devolve para cá e a gente tem lá os reports bonitinhos para serem utilizados. Tá ótimo. Tá ótimo. Essa é a primeira versão. E isso aqui, só isso aqui já me deixaria bem feliz. Como vocês viram, de repente está começando a ficar muito grande, muito complexo, a gente começa a misturar muito SQL. Nesse caso até aqui nem foi tanto, mas vamos lá. Eu posso pegar esse cara aqui. Que daqui a aqui, mas eu prefiro fazer de outra forma. Ponto to SQL, só para a gente pegar ele. Então, se eu colocar um P e depois voltar um batata aqui, que ele vai dar um raise pra gente. Rodar. E não deu bom. Putz. Vamos de novo. Agora sim, trouxe bonitinho pra gente aqui para poder pegar ele. Copiar. Tá bom.
Eu vou criar um outro run aqui só pra gente usar. Não deveria. Eu vou deixar esse run aqui comentado. Quero o mesmo efeito que ele. Só isso. Beleza, então aqui a gente volta o run. Vamos chamar o run aqui de novo. Eu vou colocar embaixo, só para a gente poder ver aqui, vou colocar query, tá? Onde eu posso colocar de várias formas, posso colocar aspas duplas, porém, quando a gente coloca aspas duplas, a gente pode ver que começa a dar ruim com o que a gente já tinha. Então, tem várias formas de contornar isso, uma delas a gente fazer dessa forma. A gente poderia também usar ali o here docs, que também é interessante, aquele de algo como SQL, a gente poderia dar o nome que a gente quisesse, e aí depois vem SQL, blá blá blá, e aí coloca tudo no meio. Gosto de here docs, mas nesse caso aqui acho que é demais, vamos colocar dessa forma aqui que já vai servir. Beleza, então a gente tem select, quantity aqui from, o nosso inner join, on, inner join, on, outro inner join, on, where, group by, or, beleza. Agora tá ficando um pouquinho melhor. Beleza. Outra coisa que a gente vai precisar são dessas aspas duplas neles. Acho que nenhum deles precisa aqui. Nesse caso, nenhum vai precisar. Estou usando Postgres, está tudo bonitinho. Então, usando Ctrl D aqui, eu estou selecionando todos, retiro, beleza. Os ons são do inner join, então vou só colocar um tab para a gente enxergar. Order by tá certo, tá certo, tá certo. Então eu tenho aqui a minha query, onde eu tenho toda essa galera aqui. Então tem o select, from, inner, com as regrinhas. Mesma coisa que está aqui em cima, só printei ali em formato de SQL puro. Beleza. E o que eu quero? A minha query, né? Isso vai funcionar? Não ainda. É aqui que a gente começa a fazer algumas coisas mais interessantes. Vamos lá. 5. Beleza. Não consigo percorrer atrás de... Porque até aqui, isso aqui é só uma string. Então a gente pode agora virar aqui no nosso run e a gente pode chamar algumas funções diferenciadas, como application, cadê? Application, não. Eu quero na verdade o active record, beleza, como a gente está no Rails a gente tem esse cara, base, connection, ponto execute. Executar o que? Poderia passar direto, etc e tal, mas nunca é uma boa ideia. A gente sempre tem que limpar, ainda mais quando a gente trata com query, sim, crua. Evitar SQL injection e coisa assim. Então, agora a gente pode ver aqui em application record, por exemplo, beleza. E aí do application record.sanitize SQL array, beleza. E aqui dentro a gente vai passar a nossa query. E aqui a gente vai passar os parâmetros que a gente quer para ele. E o único parâmetro os parâmetros que me interessam de fato são esses aqui, ó. Acho que nesse caso é o único que é esse cara aqui. Então aqui eu vou passar como... Aqui eu vou deixar como OSP ID para a gente achar fácil. OSP ID, beleza. Como que eu faço isso? Eu posso vir aqui e falar aqui o OSP ID vai ser o nosso OSP
PID, eu deveria ter colocado Hospital ID, né? Mas tá bom. Então, a gente tem uma query. E esse símbolozinho aqui é equivalente a esse cara aqui, que na verdade vai ter esse valor. Beleza. Com isso aqui a gente já tem alguma coisa. Mas eu vou só pra gente poder testar mais bonitinho. Vamos ver o que acontece. Vou colocar um binding aqui no meio pra gente parar. Binding.irb. Escrevi tudo errado, escrevi tudo errado. Beleza. Vamos ver o que acontece dessa vez. Deve ter parado lá. Vamos ver o que a gente tem no result. Oh, beleza. Result.size. Não foi tão agraciado. Result.count. Oh, beleza. 375. Já começou a ficar melhor. Result.first. Beleza, lá. Number, color, etc e tal. Então, se a gente olhar aqui, que eu não devia ter fechado antes. Mas tá bom. Funcionou, bateu lá e os dados estão sendo trazidos. Porém, eles estão no outro formato. Eles estão bem cruz ali, um JSONzão. Hash, na verdade. Mas formato JSON. E aí que vem o ponto. Se eu não fizer nada, eu vou ter que alterar esse cara aqui, porque ele depende de um objeto. Então, objeto, então uma lista de objetos que vão ter essas propriedades. E eu tenho várias formas de resolver esse cara aqui. Bem, a primeira parte é que eu preciso de um objeto para poder lidar com isso. E a gente pode usar vários que não são nomeados. Então, a gente pode ou inicializar um próprio a partir da Active Record aqui, que é o... Ih, a gente não vai ter? Não, a gente vai ter sim. Mas aí ele não vai ficar tão legal. Ou, considerando que o nosso está misturado, um monte de dados, um monte de coisa, a gente pode criar um nosso. E a gente tem algumas estruturas para isso. Uma delas é o struct. Struct Ruby. Beleza, tem aqui o 3.2. Melhor ainda. Que a gente pode fazer dessa forma. E aí a gente vai ter um objeto a partir de algo que a gente fez. Então está fazendo uma estrutura como se fosse uma classezinha para poder instanciar ali na hora de execução. Não precisa ter um arquivo, etc e tal. Ou a gente pode usar também o OpenStruct. A ideia seria a mesma, mas ele é bem mais simples de manipular. Se eu não me engano, por conta disso também deve ser mais pesado. Preciso dar uma olhada aqui na doc, mas eu acho que é isso. Eu vou utilizar o OpenStruct por simplicidade, mas como eu disse, dependendo, pode querer usar o Struct. Vamos ver se eu já tenho o OpenStruct habilitado. OpenStruct. Não tenho, tá bom. O que vai me obrigar a chegar aqui no topo e colocar um require struct. OpenStruct. Ele está me obrigando a usar aspas duplas, porque sim. Pronto. Agora está carregando OpenStruct. Se eu der um Ctrl D, vamos dar outro. Perdi até minha tela. Dá outro F5. Agora eu tenho. Beleza. Então, se eu tenho OpenStruct, agora eu posso fazer isso aqui. Então, aqui eu posso fazer isso aqui. Beleza. Só que ao invés de fazer isso aqui, eu já sei que aquilo ali é um array de... O meu result é um array de JSON. Result. Beleza. E o OpenStruct, ele vai precisar ali de uma chave e de um valor. Então, vamos ver se isso funciona simplesmente fazendo assim. Porque acho que talvez o struct nesse caso seja até mais simples, já que ele já vai ter... mas ele esperaria já o próprio no formato dele. Vamos ver o que eu faço. Se eu passar...
Não. Acho que eu posso fazer sim. Vamos tentar. Result ponto map do para cada item do resultado. Eu vou percorrer ele e vou dar o open struct.new jogando object, beleza. Agora eu sei que cada um desses aqui vai ser o... eu vou precisar de um symbol. Então talvez antes disso, result vai ser igual a um JSON.parse passando result, e aí eu quero em formato de symbols, então vai ser symbolize names true, se não me engano, symbolize names true. Perfeito, vamos ver se isso aqui funciona. Eu tenho result mesmo? Result. Result. Vem esse cara. Certo. Result.first. Parse, o que ele reclamou? Result into string. Talvez eu tenha que falar que ele claramente é um JSON, não um hash. Result. Ponto .asJSON. To JSON, talvez? To JSON, perfeito. E aqui ele converteu todos os meus chaves para symbols. Perfeito. Perfeito. Então, result.toJSON para falar meu result é do tipo JSON, fizer uma conversão. Agora com JSON eu consigo pegar esse JSON, parsear ele para que as chaves sejam symbols. E agora sim eu posso pegar aqui, então meu result, que todos são símbolos, meu item deve ser um desses caras aqui, que é um hash com símbolos, chave valor, chave valor, chave valor. Então eu posso agora fazer item ponto. Eu poderia fazer it keys ponto it, abre e fecha. Para cada chave dele, eu vou criar aqui meu object ponto send. Eu vou querer chamar a função. Eu vou ter que interpolar. Eu vou interpolar aqui, ou seja, vai ser number igual. E o valor vai ser o meu item nessa chave. Beleza, o que eu estou fazendo aqui? Vamos fazer com calma, tá? Vamos pegar esse object e criar um object aqui. Falando nisso, a gente já fez esse hash aqui. Eu vou pegar primeiro o primeiro item. Então, vamos chamar aqui de item, para ser igualzinho. Item. Beleza, esse é o meu item. Aliás, não é nem esse, porque não é o first. Item igual item.first, quando estiver na iteração. Então, isso é meu item. Um hash com chave valor, chave valor, chave valor. Beleza. E agora eu vou criar um object. Vai ser o OpenStruct. E aí, o que eu estou fazendo aqui? Para cada chave do meu item, então ele vai passar number, description, tudo como symbol. Eu vou querer o object send, então object.send. Que tipo de instrução? Eu quero a chave. Então eu vou até interpolar aqui, que eu não sei se com
Vamos ver se com string funciona. Onde eu vou querer, por exemplo, number, que ele vai virar assim, vai receber o A00. Beleza. Agora, a partir desse momento, meu object ponto number responde A00. Beleza. Na prática, isso aqui que eu estou interpolando dinamicamente vai ser isso aqui. Então, se eu fizer aqui de novo, só para a gente ter certeza, batata. Não foi. Por que não foi? Porque provavelmente não tem esse cara aqui. Batata. Batata, perfeito. Então a ideia é essa. Vai pegar dinamicamente a chave, falar que é o método de atribuição. Então vou chamar o método de atribuição a partir da chave do meu objeto, colocando o valor dele. Só que estou fazendo isso dinamicamente aqui, conforme eu vou iterando sobre os itens e as chaves. Beleza, feito isso, eu vou ter um object. Agora eu tenho um object que vai ter um number e com isso eu não preciso mudar o meu front. Então vou ter um array de objetos que eu posso devolver e teoricamente tem que continuar funcionando. Continue. Um lado, outro F5, vamos ver o que ele quebra dessa vez. Instance of hash. Root.map, porque eu não preciso nem fazer esse cara aqui. Ou teria que colocar um bang para garantir a alteração. De novo. Number for tal. Eu tô errando alguma coisa, cara. Vai ser um desses caras aqui. Ah, tá. Porque aqui no final eu tenho que devolver o object. Não o item keys. Perfeito. Tudo continua funcionando. O desempenho tá bonitinho. E agora eu fiz baseado numa query. Que maravilha. Então antes a gente tinha ali direto o ORM. Não quero usar o ORM por algum motivo. Estou lotado de queries. E nesse meu caso vai ser melhor fazer uma query direta. Tá aqui. E a gente também executou a query, sanitizando os parâmetros. Tratamos ele como JSON. Depois mapeamos para objetos. Ah, mas tem um grande problema aqui, viu? Vamos aqui no controller e vamos parar aqui antes de usar esse cara. Bounding.rb. Aqui tem um segredinho para a gente poder brincar. Eu tenho aqui agora o OSP. Não tem não? É para onde? Contínuo. Tá no lugar certo. Arroba OSP user seeds. Beleza, eu tenho lá um monte de objetos tipo OpenStruct. Vamos pegar o primeiro, first. Beleza. Nesse caso aqui, acho que nem vai precisar me preocupar tanto. Persisted. Deixa eu ver se ele tem esse caso. Porque o persist desse caso não vai funcionar. Mas vamos trocar então, ao invés de fazer com OpenStruct. Eu gostei do que a gente fez, mas vou fazer de outra forma. Para a gente poder explorar um pouquinho, que às vezes vocês não vão fazer uma coisa tão misturada. Às vezes a gente vai querer fazer uma coisa específica. Vamos pegar uma moda que a gente já tenha. Digamos que fosse uma moda que a gente já tem. E Hospital User Seed, como eu usei de partir de Hospital User Seed, eu tô trazendo... Vamos usar Hospital User Seed, vai funcionar. Então, vou pegar aqui, ao invés de estar tudo isso aqui, eu posso... talvez não precise nem do map. Hospital User Seed, ponto new, abre e fecha, porque eu não quero criar no banco, só quero ter eles em memória. O result que já está como chave valor do tipo symbol. Então eu suponho que isso vai funcionar. Vamos dar um continue. Vamos testar primeiro.
when assign attributes, you must pass a hash array passed. Porque é o result. Ah, tá certo. Eu tenho que passar por todos eles. Result. Vamos copiar esse cara aqui. Vamos colocar ele aqui. Vamos tirar o comentário daqui. Tirar o comentário daqui. Apagar ele de cima. Isso aqui. E vai ser um item. Vamos ver agora. Beleza. No attribute number. Não temos esses atributos. Bom, beleza. Então o que a gente vai tentar fazer aqui? Ponto atributes. Não lembro se era igual ou passando pelo parênteses, mas a gente já descobre. Item. Eu acho que era pelo parênteses, tem essa leve sensação. Beleza. Vamos ver se assim funciona. Esperar 0. New attributes. Bem, vamos ver a Rails console, que daí eu já faço mais bonitinho aqui. Então, se eu tiver esse cara aqui. Tem que estar no Rails console. Fizer um novo. Vamos colocar uma variável. Beleza. Hosp.attributes. E ele vai ter. O que ele tem? Eu já nem sei mais o que ele tem. Interessante. Hospital ID. Beleza. Então, se eu passar tentar até do outro jeito. Hospital ID com valor 33. E agora eu tentava olhar o hosp. Ele colocou lá pra gente. Hospital ID 33. Então, teoricamente, eu poderia passar todos os atributos como um hash para ele e funcionaria. Porém, nesse caso aqui, é result.first, eu acho. Não tem result? Ah, não tô no Rails console. Tá bom. O meu grande ponto é esse cara aqui, ó. Digamos que eu tenho aqui o hosp, certo? E por algum motivo tem algumas coisas que carregam dinamicamente no meu front, que eu já perdi ele. E por algum acaso eu estou usando aquele negócio de carregar as rotas automaticamente, o path redirect to objeto em si. E aí que ele vai te mandar para o lugar errado, mas eu acho que para o lugar errado porque ele vai dizer que esse cara não está persistido no banco. Então, hosp.persisted false. Pô, mas ele está persistindo no banco. Eu só trouxe os dados, mas não preciso avisar o Rails que está persistindo. Bem, o que a gente pode fazer? Documentação. A gente vem aqui, Ruby persisted, e vamos ver como é que funciona o persisted. Vamos ver se nesse aqui tem persisted. Beleza, achei. O que ele faz por debaixo dos panos, o persisted? Ele vai fazer se não for um novo record, ou se tiver. Mas aqui a gente pode ver que tem uma variável de instância. Então, todo objeto ali do Active Record vai ter essa variável de instância new record, para poder usar o persisted, que é utilizado para saber se quando ele vai para usar uma rota, etc e tal. Então, a gente pode agora colocar aqui o hosp.instance variable set. Aí a gente vai passar ali o nosso arroba new record, falando que ela vai ser agora false. Agora ele não é mais um novo record, ele está persistindo. Então a gente driblou isso aí. Agora se a gente precisar saber se ele está persistindo, tá, olha só. Então a gente poderia fazer coisas nesse sentido, pegar esse cara aqui,
pegar ele aqui quando a gente fosse fazer aqui, falar, sei lá, que item já tem, né? Não, mas tá bom, porque ele vai percorrer cada um. Item, e a gente poderia falar então que o nosso item, e pronto, assim a gente fez a consulta, trouxe os dados que já tem no banco, passou por cada um deles, foi fazer uma nova instância em memória, e enganamos o Rails falando que sim, está persistido. E aí a gente poderia voltar e utilizar normalmente nosso front como se fosse o do ARM do Active Record padrão que a gente usou, tipo esse aqui de cima. O problema é que aqui não vai funcionar, como eu disse, que os atributos não batem, então ele vai dar erro. Mas a ideia é essa. Nesse caso aqui eu vou deixar esse cara aqui, que a gente está usando o OpenStruct, porque tem muitos atributos diferentes do que a gente espera. Mas a ideia é essa. Vamos dar uma olhada se tudo está funcionando, né? Eu tenho um bind, talvez? Tenho bind. No controller. 5. Beleza, tudo continua funcionando. Desempenho tá legal. Maravilhoso. E assim a gente conseguiu agora fazer o nosso Query Object. Mais alguns detalhes. A gente pode quebrar aqui no private. Que eu apaguei o private. Não, tá aqui. O run é só para rodar query, mas a gente pode aqui fazer conforme a nossa necessidade. Por exemplo, def order end, onde vai ser esse carinha aqui. Opa. Perfeito. E aí, por exemplo, eu poderia tirar daqui. Por quê? Porque daí quando eu for executar minha query aqui, que eu não sei nem se eu vou fazer dessa forma aqui, eu poderia chegar aqui e falar que é a minha query com o order, que é esse order aqui de baixo, continuaria funcionando. Então a gente pode fazer algumas coisas assim e utilizar outras partes para montar ele. Talvez até seja melhor fazer aqui, ó, order, melhor do que deixar sujo aqui em cima. Também funciona, porque é esse cara aqui junto com order. Ah, mas eu tenho os inner joins, então a gente pode chegar aqui, inner joins e separar só os joins aqui. Claro, vai dar necessidade, óbvio. Beleza, agora que não tem mais esses caras aqui, eu preciso fechar aqui. Falar que eu tenho os joins aqui. Depois eu vou ter o que? O filters. Depois eu teria o group. E por último, o outro, então, joins. Aí eu poderia ter o where. Claro, eu tô indo muito além, mas é só para dizer que a gente pode explorar isso aqui. Então, esse cara aqui viria para cá. O where já tá certo. E o group também tem que sair dali. Então, a gente puxa para cá. Dash. Group. Group. Eu sei que você tá reclamando, apesar de eu não concordar, né? Tá bom, então tem o group order where. Esse group aqui tá de baixo.
Ele tá ainda nele? Tá. Group underscore close. Sim, ele faz mais bonitinho. Joins, filters, group close, order. Dependendo até o select. Vamos ver se continua funcionando. Filters, eu não chamei de filters, talvez. Filter, chamei de where. Perfeito, continua tudo funcionando. E tá lá, estamos quebrando, construindo. Muito complexo essa query, melhor quebrar assim, assim assado. Isso dá bastante possibilidade para a gente brincar aqui. Outra coisa, nada impediria a gente, depende se faz sentido ou não, da gente amarrar algumas coisas. Então, por exemplo, se a gente poderia colocar aqui, colocar um base query .rb, onde ele tem que estar em class queries. Acho que eu não preciso passar query, se eu não me engano. Ali tá no report, não preciso, então só colocar base query and perfeito. O que eu tenho aqui? Eu tenho esses caras aqui que eu não preciso me preocupar. Initialize. É que esse cara aqui. Eu vou colocar um e-comercial, porque ele não vai funcionar. Nesse caso aqui eu teria que tratar melhor esse cara aqui, mas só pra gente ter uma ideia do que pode ser feito. Tiro daqui. Boto no meu base query. Venho pra cá. Digo que esse cara agora herda do base query. Agora todos aqueles métodos ali estão sendo herdados do pai. Tudo continua funcionando. E agora qualquer query nova que eu tenha, ele já vai funcionar o initialize, self, call e manter esse padrão para a gente poder fazer as nossas queries assim como os de baixo aqui. Só passando o IDzinho padrão. Perfeito. Então nesse caso aqui, se eu quisesse fazer assim, que o Hospital ID não vai ser tão bom. Poderia chamar então aqui de ID, para deixar mais genérico. Não vou fazer isso, que senão vai estragar os outros códigos, mas tá bom. Que daí eu teria que trocar aqui como ID. Teria que trocar. Cadê? Aqui como ID. Não, só aqui mesmo. Esse aqui eu só trocaria esse cara para ID. Então ID. Aqui continuaria certo. E é isso. Talvez, hein? Talvez seja melhor fazer isso que eu já faço aqui agora. Só tem esses dois. Então, @id. Beleza. Aí eu volto aqui. Esse cara aqui, esses dois vão se chamar ID agora. Esse vão se chamar ID agora. Recebeu ID. Então a única coisa que eu tenho que fazer é trocar esse cara aqui para ID. Então vai ter um ID baseado nesse cara aqui. Vamos ver se não quebrou nada. Não quebrou nada. Perfeito. Perfeito. E tudo separadinho, bonitinho. O legal é que agora que já está pronto, que a gente fez o nosso basic query com o principal para ele funcionar, se a gente quiser agora vir aqui, Ctrl C, Ctrl V. Vamos criar rapidinho aqui pro overall. Beleza. Então eu tenho já uma cópia dele. Agora esse aqui vai ser o overall query. Overall query. O run, eu vou deixar aquele run nosso simplificado. Beleza. Esse run eu posso tirar daqui. Isso eu tiro daqui. Vamos no nosso controller. Pego esse cara aqui. Ctrl X. Ctrl V. Renomeio ele porque ele não se chama mais assim. Agora é over
all query, overall query, overall query, user seed tá certo, esse cara aqui eu posso mandar para a linha de cima, esse cara aqui eu junto com esses, beleza, run, beleza, tudo que eu tenho que fazer agora é pegar esse cara aqui e fazer o mesmo padrão ali, ali de cima, ponto call, passando um ID, que vai ser o ID que eu passava antes. Que não tem ID. Isso aqui ele tá reclamando, não passava ID, não passava ID. Como não passava ID, ele não vai reclamar que eu não passei ID. E é isso. Vamos ver se funciona overall. Tudo funcionando. Olha só. Agora tiramos aqui as queries daqui, daqui. Para cada um tem o seu query object com a sua complexidade. Simples desse jeito. Bem, isso aqui conclui bastante do que eu queria trazer. Espero que tenha se divertido. Como eu disse, isso aqui não é escrito em pedra, tem algumas coisas que mudam para lá e para cá. Eu vou, como eu disse, deixar esses artigos aqui, porque eles trazem outras formas de enxergar isso, mas se você conseguir já entender ali o que eu quis trazer com Query Objects, eu fico feliz. E até o próximo vídeo.